Queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, aprender o Evangelho de Jesus, a luz do doutrina espírita. Não podia ser diferente quando nós começamos a falar de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua bondade, do seu amor para cada um de nós. A gente fica naquela dúvida. Eu faço a minha prece, eu faço as minhas orações, eu estou pedindo, mas será que realmente eu estou recebendo aquilo que eu estou pedindo? Será que o meu pedido, através da minha prece, é aquele pedido essencial da minha vida? E muitas vezes a gente repete incessantemente esse pedido nas nossas preces. E quando a gente não é atendido, a gente começa a questionar. Nossa, eu trabalho na casa espírita, eu faço trabalho na assistência social, eu estou sempre auxiliando alguém, mas nunca chega a minha vez. Será possível que Deus esqueceu de mim? Que Deus não está olhando para mim? Não está me auxiliando nas minhas necessidades materiais? E quando a gente reporta a prece, os nossos pedidos, com a intenção de ganhos materiais, nem sempre a gente é atendido. Porque a maioria das vezes, a gente está sendo egoísta, a gente está sendo vaidoso, a gente está sendo ciumento, a gente está esquecendo que nós somos irmãos, a gente está esquecendo da invocação do alto, dessa sintonia com o alto, esse amor incondicional que Jesus necessita. Esse amor que faz a diferença nas nossas vidas. E é através dessas diferenças, é através da nossa sintonia do alto que a gente consegue evoluir, crescer e melhorar a condição que nós estamos aqui na Terra. Mas para isso, tem que haver um preparo. Tudo que a gente vai buscar na nossa vida, a gente busca com intensidade, com amor. Quando a gente quer algo material, quando a gente quer fazer algum curso, a gente dedica. A gente tem responsabilidade, a gente tem disciplina, a gente tem aquela vontade de solucionar aquele problema e seguir em frente e vencer aquele obstáculo. Mas quando a gente pensa em Jesus, a gente sempre vai deixando de lado. Vou no centro não, está chovendo. Vou sair debaixo de chuva, vou molhar, vou ficar em casa mesmo. Semana que vem eu vou no centro. A gente vai acomodando. A gente vai perdendo o ânimo de trabalhar no bem. A gente vai perdendo o ânimo de trabalhar com Jesus. E aí, a gente começa a reclamar dos problemas, das dificuldades, dos sofrimentos das nossas vidas, das dores que acontecem simultaneamente, dos problemas que estão em evidência, e não são poucos. Tempos atrás, a gente tinha um problema mais forte, a gente ia, resolvia, ficava um período ali, ó, na paz. Tudo nas mil maravilhas. E aí, voltava com outro problema, você solucionando. Hoje, o que está acontecendo? A maioria de nós tem problemas simultâneos, um atrás do outro. A gente tenta resolver um, já aparece 10, tenta resolver. Quando a gente vê, a gente está com 1 bilhão de problemas na nossa vida. A gente não percebe que isso é para nos despertar, para chamar a atenção, para nos sacudir perante as leis divinas, perante a lei do amor que Deus deixou para nós. Esse é o caminho longo, esse é um caminho sofrido, esse é um caminho difícil. Não acho vocês que é fácil, não. A gente tem que fazer por onde? Por onde a gente enfrentar esses caminhos, por onde a gente sanar esses obstáculos da nossa vida e caminhar para a evolução. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que fala da eficácia da prece, da qualidade da prece, pensamento, transmissão. Tem o item 12, que é bem interessante. E esse item 12 chamou muita atenção. Quando eu comecei a ler esse item 12, eu falei, vou montar uma palestra em cima desse item 12. E eu vou fazer essa reflexão em cima desse item 12, com algumas colocações bem interessantes, para a gente ir acompanhando. E aí, Kardec coloca assim: se dividíssemos os males da vida
em duas partes. Eu falei, nossa, os males da vida em duas partes. Eu achei que era uma parte só, né? Tudo acontece de ruim, tudo a gente tenta solucionar e não soluciona. Como serão essas duas partes? O que quis dizer com duas partes? A gente começa a aprofundar. E aí vem a surpresa. Então, Kardec fala dessas duas partes, os males da vida. Uma são aqueles males que o homem não pode evitar. Caramba, males que o homem não pode evitar? Como assim? A gente reporta a reencarnação. No capítulo 5, está lá, causas anteriores e causas atuais das aflições. Causas anteriores. O nosso planejamento reencarnatório. Tudo aquilo que nós fizemos em outras reencarnações. Que nós mesmos buscamos o nosso comprometimento aqui na Terra. A nossa aprovação e a nossa expiação. Essas causas anteriores, muitas vezes, a gente não tem como superá-las aqui na Terra. Nós vamos ter que passar por isso. Mas a gente consegue amenizar essas causas anteriores. A gente vai passando com resignação, a gente vai passando com tranquilidade, com paciência, e a gente vai caminhando. A gente não vai ficar livre dessas expiações. Porque o nosso objetivo, o nosso planejamento reencarnatório é exatamente isso. A gente buscar consertar os erros que nós cometemos lá atrás. Essa oportunidade que Deus está nos dando a cada um de nós. Não é buscar bens materiais, não é buscar excesso nas nossas vidas, não é buscar angariar coisas que vão ficar aqui na Terra. Buscar algo que nós vamos levar para o plano espiritual. Que é de melhor. Porque nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui de passagem. Quando a gente entende isso, a gente começa a compreender os ensinamentos de Deus. Então, esse primeiro mal que ele fala aqui é lá das expiações. A gente tem que passar por isso. Que a gente não tem como evitar. A gente pode amenizar. E aí, esse planejamento reencarnatório, essas provas e expiações, decorrentes do passado. Então, a gente vai fazendo esse levantamento, essas análises. Porque quando a gente percebe que algumas coisas acontecem na nossa vida sem razão de ser. Às vezes a gente alimenta bem, tem uma saúde perfeita, e de repente está com doença grave do nada. Uma pessoa atleta, aí com problemas, às vezes, de paralisia, com problemas de outras consequências qualquer, a pessoa não sabe explicar. A medicina explica por que aconteceu isso com aquela pessoa. São as aflições do passado, são as expiações do passado que ela precisou vir para resgatar aquela tendência que ela deixou para trás. Então, nós não podemos evitar. Mas quando a gente pede na prece, pela ação do bem, que a gente precisa vencer, quando a gente tem essa sintonia com algo, a gente vai amenizando. Mas aí vem a qualidade da prece. Qual que é a qualidade da prece que nós estamos fazendo hoje? É aquela prece decorada? É aquela prece quando eu vou deitar, Pai Nosso que está no céu, dormir. É aquela prece que eu não tenho aquele sentimento puro com Deus. É aquela prece que eu quero fazer para ficar livre para dormir. E aí a gente começa a fazer outra reflexão. Quando eu tenho um amigo, aquele amigo de verdade, aquele confidente, o que eu faço? Eu falo os meus problemas para ele. Eu me abro para aquele amigo. Aquele amigo abre para mim. Não, às vezes tem amigo que é muito mais do que um irmão. Tem amigo que está ali para todas as horas, qualquer momento das dificuldades, no momento de alegria, de dor, ele está ali. Te estende a mão em qualquer situação que for. Esse amigo, esse nosso confidente, ele está ali, nos auxiliando. Mas Deus, nosso Pai, também está ali. Essa é a conversa que nós temos que ter com o nosso Pai. Essa conversa de amor, do nosso coração, do fundo do coração. Aquele sentimento que eu tenho para pedir a Deus. O que eu tenho para ofertar a Deus.
vai defender as minhas preces, as minhas orações, os meus alívios. Porque muitas vezes, quando a gente percebe que essa sintonia está distante, a gente começa a trabalhar isso dentro de nós. A gente começa a vir para o centro espírita, vou buscar um passe, vou assistir uma palestra, vou levar água fluidificada, porque as coisas não estão boas do nosso lado. Então, quando a gente percebe que a distância de Deus está muito grande, a gente tem que tomar providência. Principalmente nós que conhecemos a doutrina espírita. Nós que estamos trabalhando na doutrina espírita. Qual é o caminho que nós estamos querendo seguir? O caminho mais fácil? Qual é o caminho que nos vai levar à evolução? Qual é o caminho que vai nos fazer produzir algo de melhor na nossa vida? São escolhas. Livre-arbítrio. São coisas que nós vamos definir na nossa vida. E esses males que a gente não pode evitar, a gente tem que trabalhar com tranquilidade, com paciência, com resignação. Não ficar impaciente, não ficar intolerante. Quantas coisas estão acontecendo no nosso planeta por causa de intolerância, por causa de impaciência, por causa de discórdias, guerras, sofrimentos desnecessários, que muitas vezes a gente pode evitar. Então a gente está dentro do centro, está tranquilo, aprendendo, recebendo essas influências da espiritualidade que preparou esse local para isso. E a gente sai daqui leve, olha que coisa boa. Quando chega ali fora, a gente está esperando ônibus ou algum carro e atrasa. A gente já começa a dar uma desequilibrada. Falta de paciência. Chega mais na frente, uma pessoa vem nos aborda para pedir alguma coisa. 9 horas da noite, 9h30, não vou parar com essa pessoa, não. Será que ela vai me assaltar? A gente começa a ter a impaciência. Então, tudo aquilo que nós buscamos é o centro espírita. A gente, às vezes, não carrega para a nossa casa, fica no meio do caminho, fica parado ali. E é natural. Chico Xavier também passou por essas situações. Missionário, espírita, que fez um legado maravilhoso aqui para a gente, que deixou uma história maravilhosa, deixou ensinamentos maravilhosos, com mais de 412 livros psicografados. E ele tem uma história interessante. Em 1950, lá em Pedro Leopoldo, ele tinha um grupo de pessoas que se reuniram todo sábado para levar mantimentos às famílias que moravam debaixo da ponte, a 1 hora de distância de Pedro Leopoldo. Então, ele reunia aquelas famílias, pegava os alimentos e levava lá, todo sábado. E estava chegando o sábado, e o Chico Xavier tinha uma situação financeira muito boa, né, para não dizer o contrário, missionário, trabalhador na doutrina, com divulgação dos seus livros, com um trabalho diferenciado. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou chegar a ser um Chico Xavier, mas cada um de nós tem a nossa missão. Se a gente conseguir conquistar aquilo que nós planejamos, a nossa missão, já é um grande passo. E aí, Chico Xavier não tinha nada para levar para aquelas famílias que estavam morando de Guarda Ponte. Nem ele, nem o grupo de trabalhadores. Todos eles não conseguiam um saco de arroz para levar. E eles estavam desistindo de ir ao sábado atender aquelas famílias. E vem o Dr. Bezerra de Menezes e fala com o Chico. Chico, tem umas garrafas lá no seu jardim. Pega aquelas garrafas e enche de água. Pega e você vai levar água para aquelas famílias que estão lá morando de Guarda Ponte. E Chico questionou. Água? Sim, vai levar aquelas águas. Enche as garrafas de água. Encheu as garrafas de água, Bezerra de Menezes fluidificou aquelas águas e eles foram. Caminharam 1 hora de Pedro Leopoldo até debaixo da ponte para entregar aquelas águas para aquelas famílias. Quando chegaram lá, o que aconteceu? Revolta daquelas famílias. Eles estavam ali esperando mantimento, comida. E Chico vem com água. Os homens começaram a se revoltar. Ô, Chico, a gente fica te esperando aqui, a gente está morrendo de fome, você tem que trazer água para a gente. Isso não vai alimentar a gente. Água a gente tem aqui em abundância. E chega uma senhora consciente e começa a tranquilizar o povo que estava ali. Ó, meus irmãos, Chico vem aqui com um grupo de trabalhadores, todos sabem.
Hoje, primeira vez, ele não consegue trazer alimento. Tem 2 anos que o Chico está vindo aqui, vocês estão reclamando. E no meio dessa pequena discussão, para um caminhão em cima da ponte. Um caminhão imenso. Desce o motorista e grita lá de cima. Tem alguém aí com o nome Francisco Cândido Xavier? Aí Chico já se espantou. Meu Deus do céu, como é que me acharam aqui? Olha a pressão de Chico Xavier. Olha a angústia de Chico Xavier. Será que a polícia vem me prender? Naquela época, até uma fazer caridade era difícil. Aí ele, sim, sou eu, o espírita. Então pode chegar aqui em cima? Aí ele foi. E o motorista disse para ele, seu Chico, eu tenho uma encomenda de empresário lá de Goiânia, pediu para entregar urgente na sua mão. Sim, senhor, mas quem que é essa pessoa? Ah, falou que você atendeu o filho dele 1 ano atrás. O filho dele estava com processo obsediado, de obsessão, e você curou a obsessão dele, e ele mandou te entregar esse. Ah, eu não sei quem que é, eu atendo milhares e milhares de pessoas, mas só que pediu para entregar, vamos receber. Eu me diga uma coisa, como é que você me achou aqui? Eu tinha seu endereço. Cheguei na sua casa, tinha um senhor na porta e perguntei, você é Francisco Cândido Xavier? Não. Sabe onde é que eu encontro o Francisco Cândido Xavier? E ele me deu a dica, falou onde é que você estava. Meu Deus do céu, entrar na minha casa, roubaram tudo, já não tenho quase nada. Quem será essa pessoa que estava lá? E aí, no meio desse questionamento de Chico, o motorista vai, abre a porta do caminhão. O que tinha dentro do caminhão? Mantimentos. Subiram aqueles moradores ali debaixo da ponte, mais um grupo de trabalhadores começaram a descarregar o caminhão e dizem que dava alimento para aqueles moradores todos e até sobraria para Pedro Leopoldo, de tanto mantimento que tinha dentro do caminhão. E Chico ainda, né, preocupado, sem saber o que estava acontecendo, vira-se para o motorista e diz assim, mas o senhor pelo menos sabe o nome dessa pessoa? Ah, eu sei, Chico. Porque a primeira coisa que eu perguntei, se você não é Francisco Cândido Xavier, quem é você? Eu sou Adolfo Bezerra de Menezes, que tinha desencarnado em 11 de abril de 1900. 50 anos já tinha de desencarno o doutor Bezerra de Menezes. Veio ali, materializou para auxiliar Chico Xavier na distribuição daqueles alimentos. Direcionou aquele motorista até Chico Xavier. Então, a nossa solicitação ao alto tem que ser solicitação de fé, de esperança, de amor. Essa sintonia com o alto, ela é muito importante. Essa qualidade da nossa prece. Porque aí sim a gente vai conseguir ser atendido. Pedir e obtereis. A gente vai ser atendido dentro da nossa necessidade que nós precisamos. Não é daquilo que nós queremos. É daquilo que nós precisamos para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente caminhar. E muitas vezes, o que a gente pede, que a gente acha que é insuficiente para a nossa caminhada terrena, não nos vai levar a um processo de evolução. Pelo contrário, vai atrapalhar a gente crescer, vai atrapalhar a gente de aproximar mais das leis divinas. E quando a gente vê os males que a gente não pode evitar, esse é o primeiro. O outro mal, o que ele coloca aqui? E a outra parte dos males, das tribulações, dos aborrecimentos, das aflições, dos tormentos, cuja a grande maioria nós mesmos provocamos na existência atual. Nós mesmos estamos buscando mais males nas nossas vidas. Quantas coisas inúteis a gente pensa, quantas coisas inúteis a gente guarda na nossa mente. Nós estávamos comentando agora mesmo, televisão, celular, rede social, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que só vai acumulando porcaria mental na nossa mente. Quando a gente começa a filtrar isso, quando a gente começa a tirar isso das nossas vidas, a nossa vida começa a caminhar. A nossa vida começa a ter um pouquinho de paz, de equilíbrio.
a nossa vida, começa a ter um caminho direcionado a Jesus. A gente vai enfrentar os desafios, as provações? Sim. A gente vai enfrentar com mais tranquilidade. A gente vai enfrentar com mais prazer. A gente sabe qual vai ser o nosso destino. A gente sabe que quando nós chegarmos no plano espiritual, nós estaremos bem melhores do que quando nós encarnamos aqui. Porque é interessante quando a gente fala assim, né? A gente tem o costume de desencarnar, vou lá para o nosso lar. Polônia é nosso lar. Quem sabe André Luiz, Chico Xavier. Né? E a gente vai fazendo referência a todos aqueles grandes espíritos que passaram aqui pela Terra, que a gente conhece, tanto para a gente conhecer. Muitas vezes, a gente não preparou para isso. Às vezes, nem na Polônia, no nosso lar, a gente chega aí. E a gente acha que a gente está sendo injustiçado. Deus está sendo injusto comigo. Olha quanto trabalho eu desenvolvi na Terra. Olha quanta coisa boa eu fiz. Mas a gente só olha o lado bom. O lado negativo, a gente esquece. A gente tem aquela certeza de que nós estamos no caminho correto. Porque a gente acostuma com aquele erro. A gente costuma ser egoísta, vaidoso, ciumento, doentio com as coisas terrenas. Quando a gente tem esse despertar, a gente vai limpando da nossa mente, da nossa trajetória, essas coisas que nos tiram a possibilidade de crescer. Quando a gente percebe que aquele correto que nós estamos realizando, na realidade, não é o certo, a gente começa a repensar na nossa vida. A trabalhar melhor o nosso íntimo, o nosso interior. A trabalhar aquilo que realmente eu tenho dentro de mim. A trabalhar a minha proposta com o trabalho do bem. Qual que é a minha proposta? Isso só no centro espírita? É distribuir um folheto com a mensagem? É abrir a porta? É preparar o centro para receber? Se é uma proposta nesse sentido, vamos seguir em frente com disciplina, com responsabilidade. O trabalho nos faz crescer. O trabalho nos transforma. O trabalho melhora a nossa condição terrena. O trabalho do bem é o que vai fazer a gente produzir. E aí, falando em trabalho do bem, um livro, Caminho, Verdade e Vida, a nossa amiga leu aqui, tem um capítulo, acho que é o 42, fala Glória ao Bem. Interessante quando ele coloca glória ao bem. Que bem é esse? Que glória é essa que a gente busca? Aí a gente já começa a entender que essa glória não é aquela glória da gente ganhar referências materiais, os troféus, as taças, aquelas coisas que vão ficar aqui, que são passageiras. Naquele momento a gente fica no auge daquela glória que nós recebemos. Aí o tempo passa, a gente desencarna, aquilo cai em esquecimento. A gente produziu algo no bem, um ou outro vai falar. Se a gente produziu algo no mal, vai que ninguém vai falar mesmo. Mas essa glória é a glória espiritual. O trabalho do bem é do lado espiritual. E quando a gente percebe que esse bem é muito pequenininho na nossa vida, esse bem precisa estar em mais evidência a todo momento, a gente vê que ainda estamos sendo aqueles espíritos primitivos. Ainda somos espíritos, precisamos melhorar cada vez mais. Senão a transformação do planeta vai demorar a acontecer. Planeta de provas e expiações para regeneração. Olha quantas dificuldades de crescimento do planeta. Olha quantas guerras, discórdias, sofrimentos, doenças graves. A gente tem todas as ferramentas nas nossas mãos. Se a gente respeitar o outro como nós queremos ser respeitados, as coisas começam a andar. Nós começamos a ver o outro como irmão, como nós somos, se colocar no lugar do outro, da necessidade do outro. A gente percebe e a gente melhora. A gente passa a perdoar. A gente passa a compreender o outro. A gente passa a entender que o outro também é filho do mesmo pai, que tem as mesmas necessidades nossas. Em falar em perdão, também tem lá no livro Palavras da Vida Eterna, falando sobre perdão. E lá, tentando lembrar aqui, coloca-se assim, que
que o maior inimigo, perante os inimigos, lembrei o título desse capítulo lá, que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Porque muitas vezes nós rotulamos uma pessoa que é inimiga nossa, a pessoa nem sabe. Às vezes a gente olha para a pessoa assim, não fica caro com aquele fulano, não quero que aquele fulano fique perto de mim, afasta a pessoa da nossa vida, e a pessoa nem sabe. E a pessoa te trata bem, a pessoa tenta aproximar, você criou aquilo dentro de você. Aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela coisa que não vai te levar adiante. Aquela coisa que só vai te atrapalhar no seu desenvolvimento moral. E quando a gente percebe isso, que a gente ainda está muito distante, e que a gente pode melhorar, a gente tem que dar um passo adiante. A gente tem que modificar esse nosso pensamento nas nossas vidas. É interessante que uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, olha, eu tive um problema assim, assim, e eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida, eu quero ela distante de mim, e eu não consigo, mesmo a distância dessa pessoa, eu não consigo tirar esse sofrimento de mim. Exatamente isso. Quanto você não perdoar de verdade, quanto você não tirar essa mágoa dentro de você, você não vai ficar livre das suas aflições. Pacini, o professor Pacini, falava muito isso. Eu queria ter todos os males, todas as doenças da terra, todos os cânceres, mas não quero levar mágoa para o plano espiritual. Porque a doença terrena fica aí, mas a mágoa vai junto. E quando você encontra com aquele que você achou que era seu inimigo terreno aqui, já desencarnou de você, e ele está lá no processo de evolução muito maior. Olha a vergonha que nós vamos passar. Então, o quanto antes a gente pode produzir o bem da terra, a gente tem que produzir, a gente tem que trabalhar para isso, nos melhorar, perdoar. Jesus nos ensinou isso. Perdoar infinitamente. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos enganados aqui. Estaríamos em outra dimensão, com um processo mais evoluído. Nós estamos aqui aprendendo, buscando não errar, buscando enfrentar esses desafios diários da vida, com amor, com persistência, através da prece, através da nossa transformação moral. E ele continua assim, que nos atrapalha, basicamente, são os excessos, as incúrias, o nosso egoísmo. Aí me lembrei, no final do ano, o que acontece? As pessoas têm o costume de Natal, vou doar as coisas que eu tenho acesso lá em casa. Aí uma jovem virou para mim e falou assim, olha, eu estou fazendo a limpa lá no jogando a roupa. Comecei a colocar as pilhas de roupa que eu ia doar. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E as pilhas de roupa que eu ia aproveitar. 3, 4 cozinhas e aquela monte que eu ia doar. E aí, eu falei, mas você não trouxe. Mas o que aconteceu, seu Eduardo? Quando eu fui guardar, eu comecei a olhar que aquela blusa ali era uma blusa que minha amiga tinha me dado há anos atrás. Eu tenho uma estima muito grande. Colocou para de cá. Essa outra aqui, eu usei uma vez só. Quem sabe eu ainda vou usar de novo. E foi fazendo assim. E a pilha que era para doar ficou pequenininha. A pilha que era para ela guardar ficou imensa. O guarda-roupa voltou a ficar cheio. Não, esses excessos na nossa vida, de coisas que a gente acumula, desnecessárias na nossa vida, vão ficar aí. Nós vamos desencarnar e às vezes a gente vai até se comprometer com discórdia dentro da família. Quantas pessoas estão brigando aí por herança, brigas desnecessárias, às vezes nem um proveito da herança. Hoje mesmo, uma pessoa falou assim comigo, 18 anos no inventário, morreu todo mundo. Aqueles que estavam brigando, usufruíram do tal inventário dos bens que alguém tinha deixado para eles. Olha só, para que isso tudo? A gente pode dar a volta, não enfrentar essas desavenças, às vezes ficar cego, mudo, surdo. Né? Antigamente a gente usava muito isso, espíritas surdo, cego e mudo. Né? Por quê? Para a gente passar direto nessas situações, refletir melhor. Vale a pena discutir com outro? Vale a pena você abrir
com a inimizade. Vale a pena a gente conquistar mais na licença das nossas vidas? É isso que ele está falando aqui. Essas duas partes. Esses males que a gente não tem como evitar. E os males que nós mesmos conquistamos são muito maiores do que os males de outros da encarnação. Isso é muito interessante, muito profundo, que a gente busca na nossa vida hoje. Trabalhar no bem, trabalhar no mal, a discórdia, o amor, a paciência, a intolerância. São escolhas que a gente deve fazer cada dia. Chico Xavier estava com um grupo de pessoas caminhando numa calçada e era visto do outro lado, o mendigo. Ele vai, atravessa a rua e vai conversar com aquele menino e dá um abraço naquele menino. Ele volta e ali, aquele grupo de pessoas começa a comentar e ele fica quieto. Coitado daquele nosso irmão, né, Chico? Na miséria que ele está ali. Chico fala, aquele espírito está ali, eu atravessei, porque é o espírito de luz. É a última reencarnação que ele está aqui na Terra. E ele pediu para vir dessa forma, para trabalhar a humildade dele, para ele aproveitar esses momentos de resignação, para provar realmente que ele aprendeu os ensinamentos de Deus. O que me chamou a atenção foi a luz do Espírito, por isso que eu abracei. Então a gente julga pela aparência, a gente julga pelo aquilo que a gente não sabe de conteúdo dentro da outra pessoa. E quando a gente julga, a maioria das vezes a gente julga erradamente no nosso irmão. Então, tenhamos mais consciência daquilo que nós queremos para a nossa vida. Daquele julgamento que a gente injustiçado, a gente é injustiçado, a gente injustiça o outro com acusações, com sentimentos desnecessários. Quando a gente filtra isso, a gente melhora a nossa condição, a gente caminha no bem. Transformar a nossa vida em bem é transformar em amor. Então, esses lados da vida que a gente pode evitar é essencial. Claro que não é fácil, é difícil, volto a repetir, é muito difícil. Mas a gente vai trabalhando isso aos poucos, a gente vai transformando a nossa vida com mais amor, com mais paciência, resignação, as coisas fluem. E aí, esse excesso, né, ele diz desnecessário também, esse exagero. Eu me lembrei também de recentemente aquele avião do Japão, quando houve aquele acidente, 300 e tantas pessoas se salvaram. Tiveram a disciplina, o respeito, a ordem. Se fosse aqui no Brasil, o que aconteceria? Todo mundo querendo sair ao mesmo tempo, todo mundo ia se matar. Dentro do elevador, se o elevador para, 10, 15 pessoas ali já ficam com mundo danado, vão querendo passar de cima do outro. Então, quando a gente olha, percebe que tem corpos encarnados mais evoluídos que nós, a gente tem que pegar isso de exemplo, tirar esses exageros da nossa vida. Para que ficar apavorado? Para que entrar em discórdia? Para que esbravejar que tudo dá errado? Bom, nós estamos passando por determinada situação porque é necessário. E quando a gente cai doente, aí que vem o despertar. Aí a gente vai procurar o centro espírita, vai tomar passe. E muitas vezes é solucionado naquele momento. A gente deixa de lado a religião. Aí volta a acontecer os mesmos problemas. A gente é chamado de novo para despertar. Não, o trabalho é essencial na nossa vida. Quando a gente trabalha no bem, quando a gente pratica o bem, as nossas preces serão atendidas. Mas tem aquele ponto-chave. Não é só pedir. Não é só pedir. Falta aí aquela palavrinha-chave, a gratidão. Nós estamos agradecendo a Deus pelo dia que se iniciou hoje.
pela nossa saúde, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, pela oportunidade de estarmos vivendo essa encarnação, aprendendo os seus ensinamentos. Fazer uma perguntinha básica, não precisa responder. Alguém já disse hoje para alguém, eu te amo? É só. O amor começa dentro lá, dentro do leito familiar. E você tem os maiores desafios da vida. Enfrentamentos que não são fáceis, mas necessários no nosso processo evolutivo, para a gente crescer. E um ano para cá, minha sogra foi morar comigo. Olha que maravilha, que vontade de Deus. Todo mundo estabilizado, bacana. Minha sogra foi para lá, morava sozinha, começou a passar mal. Desestruturou lá em casa. Sim, é necessário. Um novo aprendizado. Cada um teve que ceder, cada um teve que trabalhar com a ciência, cada um teve que se reformular. Os jovens, meus filhos, né, implicavam demais. Hoje não, hoje é tudo amor. Nada como o tempo, nada como o trabalho no bem. Quando passaram a ver a necessidade dela, quando passaram a entender que ela é minha irmã, e naquele momento necessita de auxílio, as coisas começaram a fluir. Então, tudo muda. Na vida, tudo vai mudando. Então, as nossas escolhas, os nossos caminhos. Se a gente quer mudar mais rápido, tudo bem? Trabalhar no bem. Se a gente quer ter mais discórdias, continuamos trabalhando essas maledicências nas nossas vidas. Uma palavra mal colocada, uma ofensa mal colocada, um trânsito, no trabalho, dentro de casa, tudo isso interfere na nossa caminhada. E aí, vamos deixar interferência do bem na nossa vida. Pedir e obtereis. Aí sim, a gente vai ter algo de bem. Porque ainda tem mais uma história do Chico, que Chico estava ali, atendendo diversas famílias, distribuindo cesta básica. E no meio da fila, vem uma senhora. E chega um rapaz para o Chico e fala assim, olha, aquela moça dele não precisa de cesta básica. Aquela moça dele tem 2 apartamentos de aluguel. Não entrega a cesta básica para ela, não, Chico. O Chico vira para ele e fala assim, nós vamos entregar a cesta para ela. Porque ela já está treinando para a próxima reencarnação. Olha só. Ela está usufruindo de algo que ela não necessita. Na próxima, ela vai ter que responder. Porque a gente planta, a gente vai semear. Por que ela pegou cesta básica desnecessária? Muitas vezes a gente não percebe isso. Tira do outro alimento do outro, ou algo de importante para o outro. E a gente acumula desnecessariamente. Então, quando a gente vem em determinadas provas e expiações, a gente questiona Deus. A gente acha que ele está sendo injustiçado. Nós mesmos que plantamos atrás. Nós mesmos é que estamos trabalhando aquilo que nós queremos colher lá na frente. É um caminho. É um caminho que são individual. Um caminho individual de cada um. Esse caminho vai fazer a diferença na nossa vida. Trabalhar no bem, trabalhar no mal. Pedir e obter. O que eu quero de Deus na minha vida? Quero as coisas materiais ou as coisas espirituais? São escolhas. São escolhas que a gente pode fazer. Né? Tirar esses maus costumes da nossa vida. Tirar essas coisas ruins, esses rótulos que a gente coloca nas outras pessoas. Trabalhando melhor o bem na nossa vida. Então, ele coloca assim, que tem uma falinha de volta aqui, ó. E às vezes nós estamos condicionados a sempre reagir. Além da gente falar alguma coisa diferente do que eu quero da minha vida, uma reação negativa. Quando a gente percebe que o outro vai produzir mais do que a gente quer reagir negativamente por não deixar o outro desenvolver o trabalho que ele está direcionado, que ele está propondo. Então, quando a gente traz um projeto novo dentro da Casa Espírita, quando a gente tem um propósito de reunir um grupo de trabalhadores, e aí vem um outro irmão nosso, dá uma ideia diferente daquela, o que a gente faz? A gente começa a querer afastar aquele irmão, a gente condiciona ele que está tomando o nosso lugar naquele trabalho.
Aquele irmão está atrapalhando o meu ego. Porque eu não estou trabalhando para Jesus, estou trabalhando para eu próprio. Aí está a diferença desse trabalho. Quando a gente percebe isso, a gente, às vezes, começa a afastar do centro espírita. A gente percebe que aquele trabalho que eu estava realizando ali era um trabalho individual, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. E a gente acaba afastando. Aí a gente cai em outra tentação, em outras provações, até a gente aprender. Esses males, esses excessos que a gente traz na nossa vida, tornam-nos prejudicam. Então a gente precisa trabalhar o contrário, precisa trabalhar esse bem com mais intensidade na nossa vida. Transformar a nossa vida em amor. Jesus nos ensinou as leis divinas, basicamente é a lei do amor. É isso que Deus quer de cada um de nós. Porque Deus não é injusto com a gente. Pelo contrário, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é pai. Ele transforma a nossa vida. Mas para isso nós precisamos transformar também. Então, a gente começa a agradecer, a gente começa a fazer por onde merecer todo esse bem. Tem um casozinho bem interessante que eu fico observando nas outras pessoas de outras religiões. Às vezes nós espíritas achamos as outras religiões como não é correta ou é muito diferente da nossa tal. E houve uma pessoa que me procurou e disse assim, olha, eu tinha uma dívida com alguém e eu ficava incomodado com aquela dívida, porque eu prejudiquei muito aquela pessoa. Se passaram 30 anos e eu tive a oportunidade de encontrar com aquela pessoa no meio do caminho. Parei e fui conversar com aquela pessoa. E virei para ela e falei assim, eu não tenho como te reembolsar o prejuízo que eu te dei, mas eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque essa mágoa eu também acompanho até hoje. E a pessoa falou assim com ele, olha, eu nem me lembrava mais do que você cometeu comigo. Não siga seu caminho, continue fazendo bem. Não faça mais maldade com ninguém. Esse é o caminho. Mas como é que você despertou para esse trabalho do bem? Para você procurar aquele que você ofendeu. Foi através do pastor da minha igreja. Pastor é que fez despertar para procurar aquela pessoa. E quando a gente está carregando isso dentro de nós, essa mágoa, essa discórdia, a gente não cresce. Tudo que a gente produz do bem, volta para a gente. O que a gente produz do mal, volta para a gente. Quando a gente acolhe alguém na rua, quando a gente faz uma caridade para alguém, com amor, com sentimento de bondade, a gente acha que a gente está auxiliando, mas nós recebemos muito mais do que nós estamos fazendo. As vibrações daquela pessoa que recebe é uma vibração de amor, uma vibração verdadeira, de luz, de paz. E quando a gente deseja um mal para alguém, mesmo aquele malzinho pequenininho que a gente às vezes acha que não vai fazer diferença, não vai voltar para a gente. Então, quando a gente procura de riquezas necessárias aqui na Terra, a gente não evolui. A gente só está atrasando o nosso processo evolutivo. A gente só está distanciando cada vez mais de Jesus. Vamos trazer Jesus para dentro de nós, próximo de nós, trabalhar isso. É isso. E nós vamos obter tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada, para a nossa transformação moral, para a nossa evolução terrena. Trabalho é essencial na nossa vida. Trabalho com qualidade, trabalhar na nossa moral, trabalhar na nossa evolução. E a gente tem tempo ainda. A gente pode fazer isso. E os conceitos todos a gente sabe. Perdoar, amar, caridade, todos os outros têm que ter referência. Tirar o egoísmo da nossa vida, que é a chaga da humanidade. Está lá no livro dos Espíritos. Quanto mais egoísta a gente é, mais a gente vai demorar a evoluir. Quando a gente trabalha o bem na nossa vida, glória ao bem, com persistência, com duplo ânimo, como diz Tiago, porque só aquele ânimo de seguir em frente é pouco, mas o duplo ânimo para a gente renovar. Eu tenho vontade no centro hoje, mas está chovendo, não vou dar. Então, esse ânimo externo tem que ser duplo. Não vou no centro sim. Pode ser que tenha alguém lá que eu possa auxiliar. Tem alguém
que vai falar alguma coisa que vai tocar no meu coração, que vai me modificar. Vai ter ensinamento que vai transformar a minha vida. No meio do caminho, eu posso encontrar com alguém que está necessitado e posso estender a mão. Quando a gente começa a observar que as coisas vão caminhando de uma forma para a gente crescer e evoluir. Recentemente, tinha um senhor na rua caído, com um cheiro de álcool. As pessoas passavam, não queriam auxiliar o senhor. Indo lá tentando levantar, e eu olhei, e a espiritualidade sempre direciona para a gente trabalhar no bem. Eu olhei, parei, comecei a conversar com ele, tentei levantar do seu pesado. E foi dificuldade. As pessoas param de ficar olhando, as pessoas não têm aquele incentivo de tentar ver o que está acontecendo. Elas querem, assim, fotografar para postar não sei aonde, ou ver o que está acontecendo para poder ver se é alguma tragédia. Isso que as pessoas querem. Mas quando você trabalha no bem, aí fui conseguir levantar aquele senhor, coloquei ele sentado e comecei a conversar com ele. Perguntei onde eu morava, e ele veio para mim e falou assim: olha, agora pertinho ali no Rio Grande, só que eu não posso voltar para casa, porque eu tive uma discussão intensa com a minha filha. E eu, no âmbito do desespero, saí correndo de casa, entrei no primeiro bar, pedi bebida alcoólica. Nunca tinha bebido na vida. Não consigo nem andar, senão eu ia acabar fazendo uma tragédia dentro de casa. Quando a gente percebe, às vezes essa atitude dele foi uma atitude para dar um basta naquele momento, para ele tentar repetir. Claro que foi uma atitude errada, não precisava chegar a esse ponto de tomar uma bebida alcoólica. Mas as pessoas estão julgando erradamente. Quando a gente vai conversando, vai entendendo a necessidade do outro, vai entendendo que a gente também poderia estar naquela situação. A gente compreende melhor as vezes. A gente compreende o nosso e a gente trabalha no bem. Então, tudo aquilo que acontece na nossa existência terrena é necessário para a nossa evolução. Então, não vamos achar que Deus está sendo injusto com a gente. Deus, amoroso, misericordioso, vai trazer para a gente aquilo que a gente necessita, aquilo que nós estamos atrás, aquilo que nós solicitamos nessa reencarnação, no planejamento da reencarnatória. E diz, o que tereis, e gratidão. Gratidão acima de tudo. Gratidão com amor. Gratidão a Deus, gratidão pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça cada dia, nos transforme nossa vida em amor, nos despertando a cada minuto que o bem é muito maior do que o mal. O amor é incondicional. Trabalhando com amor, trabalhando com caridade, a gente cresce, evolui e as coisas vão fluindo. As provações vão continuar acontecendo, mas elas vão ser mais amenizadas nas nossas vidas. Muita paz a todos. Muito obrigado.